Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vós. Pastor Ilmar aqui de Lajinha, Minas Gerais, na Mata Mineira, Sul Capixaba, no Centro de Cultura Bíblica de Erechite. Estamos aqui ministrando as aulas de Teologia nível básico. Temos também o Seminário Tabernáculo, temos o Seminário de Erechite e a Faculdade de Erechite. Temos cursos básicos, intermediário, bacharelado, mestrado e doutorado em Xilologia, que estuda cantares, e Gemátria, que estuda os números da Bíblia. Nós estamos trabalhando a matéria História de Israel. Estamos contando essa história desde o início dos primórdios das nações, quando falava-se Canaã, Israel, Hebreu, e vamos passando por aí. E na última aula falamos sobre a trajetória de Jacó, toda a história de Jacó, desde o seu nascimento até o seu falecimento no Egito, no ano 147 da sua vida, quando ele morreu. Hoje falaremos sobre essa situação do tempo que o povo de Deus ficou no Egito, 430 anos, 400 anos. E vamos falar então de Israel no Egito, né? Lembrando que Jacó foi para lá com 130 anos e viveu 17 anos no Egito. E quando ele entrou lá, era mais ou menos 70 ou 75 almas, ele então já tinha alguns meninos e tinha até netos, né? 2 filhos tinha neto, Judá tinha neto e Ásia tinha neto já. Ele já tinha filhos e Jacó então já era bisavô. Mas diz que Levi entrou lá com 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E nós encontramos então que dentro do Egito, o Coate, o Levi então, que era casado, o Amrão, né? Um dos filhos de Coate não menciona que tinha filhos então. Então, crê-se que os meninos nasceram dentro do Egito. Então, Amrão viveu 137 anos. E o filho de Amrão, Moisés, viveu 80 anos. Então, só aí nós temos 217 anos, mais ou menos. E Coate tinha 4 filhos, Amrão, Izar e mais 2 meninos, né? Hebron e Uziel, eram os 4 filhos de Coate. Então, Levi viveu 137 anos, Coate 133, Amrão 137, Moisés 120, Arão 123. Tinha uma diferença de 3 anos de Arão para Moisés. E então, nós vamos descobrir qual é a verdade da história dos 400 ou 430 anos. Em Gênesis 15, 3, diz assim, sua nação, sua descendência ficará 400 anos no Egito, sofrerá 400 anos no Egito. Abraão, quando entra na Terra Santa, tem 75 anos. Então, a contagem começa daí. 75 anos até chegar lá, na idade da saída, que você vai encontrar exatamente isso aí. No Êxodo 12, 40, Moisés escrevendo, diz que foram 430 anos que eles habitaram no Egito. Em Atos 7, 6, no discurso lá de Estevão, 400 anos do Êxodo. E também Paulo, em Gálatas 3, 17, diz que a lei veio 430 anos depois do pacto de Abraão, de Deus com Abraão. Então, se você pegar aí 75 anos de Abraão, com mais a idade de Jacó, quando vai entrar no Egito, 130 anos, você tem 215 anos. Então, 215 anos da entrada de Abraão na Terra Santa até a chegada de Jacó no Egito, são 215. E mais 215 que você tem, então, o Coate, que nasceu o Coate nasceu no Egito, não, o Coate nasceu na terra de Canaã. Quando Jacó vai para entrar no Egito, ele já tem esses meninos aí, fala que são 70 ou 75 almas. E ele menciona que de Levi tinha 3 meninos, Gerson, Coate e Merari. Então Coate viveu alguns tempos no Egito, mas não nasceu lá. Mas o Amrão nasceu lá, que é filho dele. Então, se você pegar aí 215 anos do chamado de Abraão até a entrada de Jacó, 215, com mais a vida de Amrão, 137 anos, com mais Moisés, 80, nós temos 217. Então, 215 com 215, 430 anos. E essa diferença aí, então, é o tempo que ficaram no Egito. 430 anos habitou lá, né? Foi o cativeiro. E o êxodo aconteceu, diz aqui a história, que Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, diz que no ano 480, depois do êxodo, começou a construção do templo, no ano 4 do reinado dele, no mês segundo, que é o mês de Ziv. Ele começou a reinar em 970, antes de Cristo. Então, o 4º ano do reinado dele, 966. Com mais 480 anos, você vai descobrir a data do êxodo, 1446.
Então essa é a data, geralmente aceita como a data da saída do povo de Deus do Egito, 1446. Então os primeiros salmos, um dos salmos mais antigos escrito é o Salmo de Moisés, né? Que é o Salmo 90. Então ele deve ter escrito nessa época aí, 1440 e poucos, é a data desse primeiro salmo escrito, então, que é o Salmo 90. Então nós entendemos aqui que o êxodo durou 430 anos, porque são 215 antes de entrar no Egito, mas desde que Abraão entra na Terra Santa, e depois 217 ali dentro, até a saída de Moisés do Egito, né? Ele sai com 80 anos, 40 lá, 40 ele ficou no Sinai, no Horebe, depois ele volta, e mais 40 na trajetória. Quando você pega o Deuteronômio 2,14, ele diz que foram 38 anos de caminhada, rodando entre Cades Barnea e o Ribeiro de Zered. Então, a história sempre diz que foram 40 anos, o êxodo durou 40 anos. Mas, na verdade, são 38 que ficaram rodando entre Cades Barnea e Zered, e 2 anos de Mênfis, que é a capital, né, chamada Ramsés, e depois Ramsés, Sucote, Etam e Airote, atravessa o Mar Vermelho, deserto de Zin, Mara, Elim, até chegar no Sinai. Então, vamos dar uma cronologia aqui do êxodo. Seguinte, no primeiro mês, no primeiro dia, no dia 15 do primeiro mês, primeiro ano, é a saída naquela noite do dia 14 para o dia 15 de Abib, que é o primeiro mês, entre março e abril, né? Aí depois de 30 dias, e esses 30 dias são importantes porque é o tempo que o povo vai gastar o estoque que eles levaram provisões no caminho, né? Então Deus dá 30 dias sem maná para zerar o estoque deles, que eles têm que depender completamente de Deus nesses anos que atravessarão o deserto. Então, no dia, o maná cai no deserto do Sim, depois que já passou o Mar Vermelho, passou Ramsés, Sucote, Etam, Piarote e tal. O maná vem cair, então, no dia 15 do mês segundo do primeiro ano do Êxodo. Já começa contando, não tem ano zero, né? Começa no ano 1. Já depois, no terceiro mês, mais ou menos 90 dias, já estão no Sinai. Então, gastaram 90 dias para chegar no Sinai. Ali no Sinai, eles ficam quase um ano, mais ou menos. Porque o tabernáculo foi dado a Moisés, ele foi levantado, foi construído, segundo o Êxodo 40. No primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, é consagrado o tabernáculo. No 14º dia do primeiro mês do segundo ano, eles celebram a Páscoa, número 9, versículo 5. A Páscoa, a primeira Páscoa feita no Sinai. Depois também não tem mais Páscoa nenhuma, né? Vai encontrar a Páscoa só depois, lá embaixo, quando já estão chegando na Terra Santa. Aí tem o censo. O censo não foi feito no primeiro ano, né? O censo foi feito no segundo ano, no primeiro dia do segundo ano, do segundo mês. Então o tabernáculo é construído no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. A Páscoa é no 14 do 1 do segundo ano. E o censo é no dia 1º de segundo ano, no segundo mês, no mês de Ziv. No segundo ano que é feito o censo, que acha que é 603.750. Depois, no dia 20 do segundo mês do segundo ano, começa a marcha dos israelitas. Eles saem, dividiram as tribos direitinho, na frente Judá, Isacar e Zebulon, depois Ruben, Simeão e Gade, depois Efraim, Manassés e Benjamim, depois as tribos que fechavam, que é Dan, Aser e Naftali. Então esse é o desenho deles andarem. Quando levantavam o primeiro bloco, que é o Judá, Isacar e Zebulon, os gersonitas e os coatitas desarmavam o tabernáculo todinho, com corda, com cortinas, com tudo. Aí saía o outro bloco de Ruben, Simeão e Gade. Aí vinha os coatitas, carregando os instrumentos, os sete equipamentos, que era o altar do holocausto, o altar do incenso, a pia de bronze, a mesa dos pães, a menorá, essa menorá aqui, e a arca e o propiciatório, né? Aí eles levavam, depois que vinha o terceiro bloco e o quarto bloco. E aí rodam 38 anos aí por aí afora. O certo é que a história para por aí. Quando volta a cronologia do Êxodo, nós já estamos em números 20. Começa no último ano, no ano 40, diz que não sabe o dia, no primeiro mês morreu Miriam. Então Miriam morre no ano 40, depois não sabe o dia, no 5º mês do ano 40 morreu Arão. Números 33, 38. E o Deuteronômio começa a ser escrito no dia 1º do mês 11 do 40º ano. Moisés escreve o Deuteronômio praticamente no mês inteiro. Ele morreria, então, no 12º mês,
E aí tem o luto de 30 dias, né? Que foi feito um luto por ele. E no dia 10 do primeiro mês do ano 41, é a passagem do Jordão. Eles atravessam o Jordão no dia que tinha que separar o cordeirinho para a Páscoa. Josué 4,19. E no dia 14, primeiro mês, no ano 41, celebra-se a Páscoa em Gilgal. Josué 5,10. Então essa cronologia aí do Êxodo. Lembrando que a travessia do Jordão foi no dia 10 do primeiro mês, do ano 41. Que era o dia que separava o cordeirinho que ia morrer no dia 14. Então essa cronologia do Êxodo, segundo o texto da Bíblia, mostrando aí que é um vácuo, né? Depois que faz o censo aí e a marcha sai, os outros fatos que aconteceram aí são todos fatos inerentes a esse período aí dos 38 anos de caminhada. Deuteronômio capítulo 1 diz que 11 jornadas, Moisés escrevendo aí, ele escreve esse livro no 11º ano, do ano 40, né? Ele diz que essas são as palavras que Moisés falou a Israel, da além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de Suf, entre Paran, Tofel, Labã, Zerote. 11 jornadas a desde Horebe, caminho da montanha Seir, até Cades Barné. Então nós ficamos sabendo aí, em Deuteronômio 2,14, que 38 anos eles ficaram rodando, de Cades Barné até o Ribeiro de Zerete. E então, no ano 40º, no mês 11º dia do mês, Moisés então escreveu o Deuteronômio, que é a segunda lei. Então, há um vácuo muito grande aí, porque salta depois da morte de Miriam. Depois, a última data que a gente tem do Êxodo é o dia 20 do segundo mês do segundo ano, quando parte os israelitas em marcha. Aí tem um buraco aí, 38 anos, aí já passa por 40 anos. No ano 40, no primeiro mês, morreu Miriam. Depois, no 5º mês, morreu Arão. Depois, no 12º mês, morreu Moisés. Lembrando que todo o povo morreu nesse período aí. Todos aqueles que haviam nascido no Egito, que saíram do Egito, exceto Josué e Caleb, todos morreram aí nesse período aí de 38 anos aí, depois que eles foram visitar a Terra Santa e deram relatório negativo, né, e duvidaram do poder de Deus. Então, todo mundo morreu aí, que quando chegaram para entrar na travessia do Jordão, para entrar na Terra Santa, que eles chegam em Gilgal, já não tem mais nenhum daqueles antigos não, exceto Josué e Caleb. Então, nessa aula de hoje foi essa aula aí de mostrar e falar um pouco sobre o Êxodo, como foi aí, né? Tudo que aconteceu no Êxodo, vamos ter tempo de relatar aqui, né? Os milagres, né? A terra, a água que brotou da rocha, a água que se tornou saudável em Mara, lá em Elim havia 12 palmeiras e muitas fontes de água, né? E os milagres da serpente que se olhava para ela e a cobra que picava não matava, o veneno não matava, se olhasse para a serpente de bronze, que depois se tornou um ídolo, né? Foi destruída até no tempo de Ezequias, chamado Neustã. O milagre da passagem do Mar Vermelho, o milagre da passagem do Jordão, o maná que caía, né? Manhu, o que é isto? Parecia semente de bidélio. A codornizes que o Senhor mandou em quantidade, que comeram todo mundo e morreram muita gente. E milagre da rocha saindo água a primeira vez, depois o maçá e o maribá, quando Moisés, em vez de ouvir, bate na rocha, era para falar para a rocha. E esses milagres, esses miraculos, as vitórias de Jeová nesse caminho aí, contra as nações, né? Contra vários reis, Og, rei de Bazã, Seom, rei de Hesbom, e Amalequitas, a batalha contra Balaão e o rei Moabita, né? Tudo isso aí no tempo do Êxodo. Fica na paz, tchau, tchau.